Vejam, pessoal, mais uma excelente ferramenta que chega aqui ao canal é o DST-210 da FNIRSE. É um multímetro, ao mesmo tempo ele é osciloscópio, também gerador de sinais, com vários acessórios que vai fazer você ter em uma única ferramenta inúmeras possibilidades. Ao invés de você gastar com um osciloscópio, com um multímetro, com um gerador de sinais para sua bancada ou para sua oficina, para o seu dia a dia aí mexendo em seus aparelhos, em seu sistema, você vai contar com uma ferramenta de baixo custo, excelente benefício, que traz aí inúmeras ferramentas em uma só. Vamos ligar aqui nosso DST-200, apertando aqui no botão Power. A gente já tem a apresentação aqui da FNIRSE e a gente vê as ferramentas multiteste, o multímetro aí, osciloscópio, gerador de sinal e, na verdade, gerador de funções, sendo que o osciloscópio vai até 10 MHz. Vamos observar agora o que é que acompanha aqui de acessórios, além do manual, claro, sempre bem detalhado, na língua nativa chinesa, também em inglês, com todas as configurações aqui, passo a passo, que a gente vai dar uma verificada já já. E vamos ver o que acompanha mais aqui, nossa super ferramenta da FNIRSE. Um conector BNC garra-garra, provavelmente para o gerador de funções, gerador de sinal, um cabo de carregamento, tipo USB, USB-C. Nós não gastaremos dinheiro aí com baterias, com pilhas, pois ele já tem uma bateria recarregável interna. Nós temos as pontas de prova do multímetro e nós temos aqui a ponta de prova do osciloscópio. Vamos agora separar a nossa caixinha do DST-210, modelo mais novo aí, há pouco lançado pela FNIRSE. E é uma ponta de prova, se eu não me engano, 10x, 10 vezes, de 1 a 10 vezes, com mais alguns acessórios, a própria ponta de prova. Vamos agora conhecer melhor essa grande ferramenta, o DST-210 da FNIRSE. Vamos ligar agora nosso multímetro, osciloscópio, gerador de funções, gerador de sinais, o DST-210 da FNIRSE, e vamos verificar agora os seus parâmetros de medição. Tensão, voltagem, corrente contínuas até 1000 volts, voltagem corrente alternada até 750 volts, corrente contínuas até 10 amperes, corrente alternada até 10 amperes, resistência até 20 megaohms, capacitância até 100.000 microfarads, frequência até 10 MHz. O seu termômetro é capaz de medir entre menos 55 a 1.300 graus Celsius, medição de diodo de continuidade e detecção de tensão AC. E antes de entrar em qualquer modo, vamos aqui chegar ao menu principal de configurações, menu Settings, onde a gente dá um Enter aqui e entra nas configurações. Primeiro aqui linguagem, tem a linguagem nativa, chinesa ou inglês, configuração de som, o volume aí das teclas e a iluminação da tela, e vamos voltar às configurações. E voltando aqui ao menu, nós temos aí o tema, pode ser esse para a noite, que economiza bateria, ou um perfil mais claro. Temos aí o Auto Shutdown, se você quiser programar para que ele desligue com 15 minutos, 30, 1 hora, eu deixo aqui na opção desativado, mas as outras opções fazem com que você economize bateria. Opção USB Sharing, para você transferir imagens que você salvou através da porta USB. Vamos voltar aqui agora às funções iniciais, apertando no botão Power, você volta aí ao menu de escolha, e vamos entrar agora na função Multiteste, multímetro. Dentro da função multímetro, a gente pode colocar aqui no modo automático, e aí ele já vai fazer a leitura automática se você está medindo tensão, resistência, capacitância, ou você pode escolher manualmente o que você vai ler. Na escala volts aqui, a gente entra na escala de corrente contínua, DC voltagem, apertando aqui um Enter, a gente muda para voltagem alternada, e já mostra aqui a frequência, os hertz da tensão alternada. Eu já vou aproveitar e fazer uma medição para a gente testar essa corrente alternada. Vamos aproveitar esse inversor de frequência, onde a gente pega 12 volts num banco de baterias, transforma para 119, 120 volts corrente alternada, AC, corrente alternada. Ele promete entregar uma onda senoidal pura e promete entregar uma frequência de 60 Hz. Quando a gente for medir a tensão com esse multímetro aqui, utilizando sua parte de voltímetro e corrente alternada, a gente já consegue verificar a tensão e a frequência. Vamos ver se é isso mesmo. Nós estamos aqui com 119,43 volts e vocês observam aqui, deixa eu deixar a ponta quietinha, 60 Hz. Daqui a pouco a gente entra na função osciloscópio e vê o formato de onda. Mas só ao verificar a tensão desse inversor, a gente já consegue verificar que está batendo certinho, 119, aqui com o display, veja,
119 volts, informando no display do inversor, e no multímetro aqui, na escala volts, alternada 119.43, 60 Hz. Se a gente colocar aqui na escala DC novamente, a gente já vai medir agora a entrada do inversor. E aí a gente vai verificar que na corrente contínua nós temos aí 13.26 volts, aqui no mostrador batendo 13.2, está até bem calibradinho esse inversor. Corrente contínua, como é uma corrente, como diz, contínua, nós não temos a variação da onda, não temos essa frequência aqui na corrente contínua. Vamos lá. Continuando aqui no modo manual, temos aqui para medir a resistência, escala até 20 MΩ. Temos aí o teste de continuidade, com um aviso sonoro, quando a gente tem curto. Teste de diodo, para a gente testar nossos diodos aqui, nossos componentes eletrônicos. E aí nós vamos ter a medição. Vamos fazer aqui a medição inversa. Não tem leitura, medição correta do diodo. Nós temos aqui a capacitância, pode chegar até 100.000 microfarad. Toda vez que eu testo um capacitor, eu fecho um curto com a ponta de prova entre eles para descarregar o capacitor e assim não danificar o multiteste. Indicando aí 4.39 UF. Temos um capacitor aqui de 4.7. Nós temos aí a faixa de tolerância do capacitor, não é um capacitor de precisão, medindo aí de forma correta. Nós temos aí o frequencímetro, que vai até 10 MHz. Termômetro, indicando agora numa temperatura razoável, aí, ó, 24 graus. Nossa escala de corrente, tanto contínua quanto alternada. Vamos fazer na variação aqui corrente AC ou corrente DC, apertando o botão Enter. Lembrando que ele até dá um aviso aí para você mudar as ponteiras. Quando você vai fazer a medição da corrente, você tem que alterar o borne aqui da ponteira de medição. E aqui, a corrente maior em amperes, a primeira era em microamperes ou miliamperes. Vou fazendo um adendo aqui ao modo multímetro, pessoal. Entrando aqui no modo multímetro, além dessa tela principal, a gente também tem um modo gráfico. Segurando aqui no botão modo durante alguns segundos, a gente entra no modo gráfico e vai fazendo aí o gráfico de nossas medições, para que a gente tenha um acompanhamento melhor. Vamos entrar agora na ferramenta osciloscópio, como a gente já sabe, até 10 MHz. Entramos aí na tela principal do osciloscópio, onde a gente vai ter algumas informações, divisão, escala de 10 volts, a gente pode alterar, o tempo, acoplamento AC, e se a gente segurar o modo por alguns segundos, a gente vai fazer a configuração do nosso osciloscópio, escolhendo algumas funções que a gente vai querer na nossa tela. Eu vou deixar aqui também no acoplamento AC, porque eu vou fazer um teste de tensão, voltagem aqui alternada, então vou deixar acoplamento AC. A escala eu vou mudar para 10, porque eu vou trabalhar com uma tensão mais alta. Deixa eu voltar aqui. Vou mudar aqui a escala para uma escala maior, porque eu vou trabalhar com a tensão mais alta, como eu já expliquei. Vamos para 10x, vamos escolher mais alguns dados que a gente vai querer verificar na tela do nosso osciloscópio. Eu gosto também de verificar a tensão, voltagem RMS. Então eu vou adicionar a tela principal. Já escolhi aí todos os parâmetros que a gente quer na tela. Continuaremos aí na programação. E aí a gente vem a persistência, está em 500 milissegundos, 1 segundo ou infinito. Eu vou ajustar aqui para desligado. Vamos ajustar. Vamos confirmar. E para a próximo submenu, imagem, as imagens que a gente salva aqui no botão Run Salve, para depois ficar aqui na galeria. Vamos voltar ao osciloscópio. Vamos agora fazer uma medição com nossa ponteira na escala 10x. Vamos ajustar nossa ponta de prova na escala 10x. Agora vamos fazer a conexão da nossa ponta de prova e do osciloscópio, para a gente medir a tensão alternada na saída do nosso inversor e verificar a forma de onda. Vamos aqui colocar uma tomada e fazer a medição através da nossa ponta de provas. Preparamos aqui nossa ponta de prova, encaixando aqui a garrinha do aterramento, e vamos fazer a conexão aqui, depois de selecionado acoplamento AC, colocado em escala 10x, ajustado nossa ponta de prova para 10x e colocado aqui para uma escala de 50 volts. Vamos agora acoplar a tomada e aí a gente já consegue fazer a medição da onda. Verificando aqui, ó, 60 Hz, 118 volts, 338 pico a pico, ou seja, temos aqui um excelente osciloscópio de bancada até 10 MHz que vai atender sua função aqui básica de ter um equipamento como esse, para testar vários equipamentos. Agora nós vamos conhecer a função gerador de sinais. Pode gerar sinais aí a uma frequência de até 10 kHz, suficiente para a gente fazer vários testes, e poderemos gerar até 13 formas de onda, conforme você pode ir navegando, onda quadrada, onda senoidal pura, dentre
várias outras formas de onda. Vamos aqui para a primeira onda. Onda senoidal pura, depois onda quadrada. Nós vamos utilizar, inclusive, esse gerador para calibrar nossa ponteira de prova. Nós vamos ligar aqui essa ponta, VNC garra-garra, e depois vamos fazer a leitura com a ponteira do osciloscópio, na função osciloscópio, para poder verificar como está a nossa ponteira de prova e, se precisar, fazer ajustes com a chave de ajuste que vem também no kitzinho de ferramentas aí da ponta de prova do osciloscópio. Com a forma de onda quadrada selecionada, frequência 1000 Hz, amplitude 3 volts, a gente vai pegar aqui nossa saída, nossa conexão para ligar na saída do gerador e vamos utilizar essa onda gerada, vamos fazer a conexão na entrada do osciloscópio, vamos mudar agora para a função do osciloscópio, vamos dar Enter aqui, vamos mudar aqui para o acoplamento DC, vamos alterar aqui para o acoplamento DC, salvamos, vamos voltar aqui, acoplamento DC e vamos conectar a ponta de prova de um na ponta de prova no outro, fazer o ajuste, vamos colocar aqui no alto, nós podemos verificar aí que nossa ponteira de prova está desajustada, a onda está deformada, então a gente vai utilizar essa ferramenta, essa ponteirinha aqui, chave de ajuste, para a gente ajustar nossa ponta de prova e deixar retinha aqui. Vamos calibrar nossa ponta de prova. Nós utilizamos o nosso gerador de frequência, calibramos nossa ponta de prova e aí o osciloscópio vai estar 100% calibradinho para poder utilizar. Ou seja, o gerador, além de calibrar a ponteira de prova da nossa própria ferramenta, a gente pode utilizar para outras funções. Essa é mais uma ótima ferramenta aí da FNIC, que a gente soma ao canal. Tem muito mais funções, mais detalhes sobre essa ferramenta. A gente está tirando aqui a utilização na nossa via prática com as funções principais, e onde você poderá explorar inúmeras outras funções aqui com o manual que acompanha o equipamento e inúmeros tutoriais promovidos aí pela FNIC desse equipamento. Esse foi o DST-210 FNIC, que apresentamos aí no canal, mais uma ferramenta que nos salva no dia a dia de nossa bancada, do nosso canal aí, para trazer conhecimento para vocês. Sempre deixamos o link na descrição do vídeo. Quando tem cupom de desconto a gente atualiza, deixa aí os cupons exclusivos da FNIC e vale a pena dar uma conferida nesse material.